Irmãos, eu estou pregando sobre o nosso tempo. Eu comecei a falar sobre amar a Deus, amar o próximo, falei sobre a realidade da cruz nos tempos de hoje, e hoje eu quero falar sobre a nossa identidade em Cristo. Ainda olhando para amar a Deus, amar o próximo, como um reflexo dessa relação que nós temos com Deus e com as pessoas, mas não adianta você tentar pregar o evangelho sem conhecer para quem você está pregando. Então a gente precisa conhecer bastante a realidade que nós temos vivido hoje, a contemporaneidade, quem é, né, como pensa, como o mundo pensa, para que a gente não caia nessas armadilhas, né, de abraçar tantas coisas que a igreja tem abraçado, que não pertencem ao reino dos céus. A gente nem percebe, não consegue nem ver. Então eu quero falar um pouco sobre a identidade. Para isso eu escolhi um texto que é bem claro, né? Gálatas capítulo 2, verso 20, que é um texto poderoso do apóstolo Paulo. Eu vou ler 19 e 20, mas eu vou me ater à conclusão e o entendimento dele quanto a viver para Deus e quem é ele, né, em Cristo Jesus. Gálatas 2, verso 20, eu vou ler o 19 e o 20, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pai do céu, pedimos que na autoridade do nome de Jesus, o Senhor nos encha da tua sabedoria, da tua graça, do teu discernimento. Nos orienta, Senhor, nesse momento. É tudo que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava fazendo várias entrevistas para emprego, alguns anos atrás, uma das coisas que eu percebi é que havia um total desejo de que fôssemos todos nós, né, perfeitos. As perguntas que são feitas, a gente tem que saber responder a cada uma delas, né? E essa sociedade, ela exalta bastante essa autonomia pessoal. O que você sabe fazer, como você age, né? Tem sempre essa linguagem. E é uma linguagem também de autocuidado. Você sabe se cuidar, né? Você sabe agir para com as outras pessoas. Sempre uma linguagem de aperfeiçoamento. Mas, ao mesmo tempo, é uma ideia de liberdade restrita, né? Você pode fazer aquilo que você quiser, você pode agir do jeito que você quiser. E eu ficava prestando atenção nesses discursos, né? Como eles estão longe de servirmos a Deus. Porque tudo isso é voltado, o autocuidado, o saber, o aprimorar-se, é sempre para si mesmo. Não é para servir o outro. Você torna melhor para você mesmo. Você é mais livre para você mesmo. Sempre volta-se para você. E tem uma ideia desse eu autêntico, né? Você tem que ser autêntico e ao mesmo tempo você tem que ser igual a todo mundo. Essa ideia de uniformidade, né? Todo mundo tem que ler a mesma coisa, todo mundo tem que pensar do mesmo jeito, todo mundo tem que vestir a camisa, todo mundo... É uma linguagem extremamente interessante. Só que no Evangelho, a proposta, a direção é outra, é completamente oposta. Enquanto no mundo você precisa ser cheio de si, cheio de conhecimento, você tem que entender-se como melhor, você tem que se vender como uma pessoa que sabe fazer tudo aquilo, né? Ainda que na hora que você for trabalhar, você não saiba fazer, mas você precisa vender-se todo o tempo. As mídias sociais são uma venda, né? As pessoas estão vendendo a si mesmas, as suas vidas, é tudo muito perfeito, é tudo muito bonito, né? É todo mundo cheio de ego, cheio de si mesmo. Interessante que na vida cristã, a vida começa na morte do ego.
É quando eu morro em Cristo na cruz. Por que eu estou dizendo isso? Quando Paulo diz, já não sou eu quem vive, esse eu, essa primeira pessoa, é um pronome pessoal. Ego. No grego é ego mesmo. Eu. Eu morro, não sou eu mais quem vive. Agora, uma outra pessoa vive em mim. Não sou eu mais que penso. Há outro que pensa em mim. Eu tenho outro ego. Eu tenho outro eu. Porque eu mesmo morro. Ego, de forma geral, é algo que está extremamente distorcido, né? Para que vocês tenham uma ideia, quando nós falamos ego, nós pensamos logo em Freud, né? O ego é o mediador entre o instinto e as exigências morais, né? Que é o id e o superego. A igreja, sem perceber, assimilou isso. A igreja e o mundo aí do lado de fora assimilou muitas coisas. Por exemplo, quando nós queremos dizer que alguém teve o ego ferido, ele está com o ego ferido. A gente está querendo dizer que ele se sentiu ofendido, né, no seu orgulho, na sua autoimagem. A gente fala muito sobre essas coisas. Ego é uma palavra muito comum. Só que eu quero que você pense nesse ego como eu, como pessoa. Eu quero que você pense nesse ego como o eu consciente. Como você é, como você vê, como você pensa, como você toma suas decisões. Gálatas 20, 2:20, é uma das declarações mais revolucionárias e contraculturais que existe nas Escrituras. Nela, Paulo afirma que a vida verdadeira começa quando deixamos de viver para nós mesmos. E quando eu vou nesses lugares de entrevista, sempre você vive, né, para você, para alcançar o melhor para você, aquilo que você pode alcançar, aquilo que você pode fazer, não é assim? Não há nada errado nisso. Nada. Mas para Paulo, a verdadeira vida é quando nós deixamos de ser egoístas. É quando o ego morre. É quando eu morro. É quando não mais eu vivo para Deus. Ou para mim mesmo e passo a viver para Deus. No passado, isso era tão verdade que você não podia ter uma vida secular. De nenhuma forma. Viver para Deus, você tinha que abandonar o mundo, tudo, para viver somente para Deus. Eles levavam isso na literalidade. O seu eu morreu. Agora você é só cristão. Agora você vive somente para Deus. Você abandona tudo. Deixa toda a sua vida para trás e passa a viver para Deus. É o que acontece com Pedro, é o que acontece com Paulo, com a maioria dos discípulos. Eles deixam de exercer aquilo que eles faziam para exercer para Deus a sua vida e viver de forma inteira e completa para a pessoa de Deus. Então, Paulo é uma pessoa que sabe exatamente o que está dizendo. Quando ele diz, fui crucificado com Cristo, é exatamente isso, eu morri. Não há mais como a minha vontade ser feita. Ele usa fui crucificado, ele usa no passado, indicando que a nossa crucificação com Cristo é um evento realizado, que aconteceu, que de fato morremos. E ocorre no momento em que nós cremos no Evangelho, que nós nos unimos à pessoa de Cristo pela fé. Ele descreve isso em Romanos 6. Ele explica essa questão da fé e esse abraçar do Espírito sobre nós e a transformação da nossa mente, de tudo que somos. E é impressionante como nós realmente adquirimos uma nova forma de ver o mundo, como nós adquirimos uma nova forma de nos relacionar com o outro. Tudo muda. Até a nossa relação com as nossas profissões, tudo isso é transformado por essa nova visão que temos em Cristo Jesus. Isso significa que o velho eu, aquele velho homem que Paulo vai escrever aos Gálatas, que nós precisamos nos despir, que era esse velho eu que era dominado pelo pecado, pelo orgulho, pelo centro, gravitava sempre em torno de si mesmo, era autossuficiente. Esse eu, ele é julgado e crucificado, morto.
É difícil para aqueles que pertencem a Deus não entender isso. Ser crucificado com Cristo é aceitar que a cruz foi o fim da minha vida independente e rebelde. Acabou. Eu não sou mais essa pessoa. Eu fui lavado e remido. Eu nasci da água. Eu nasci de novo. Eu fui batizado e lavado em Cristo. Observe, como eu tenho mostrado para vocês, olhando para fora. Hoje, muitos querem uma espiritualidade que afirme o seu ego. Que afirme quem eu sou. Que afirme o que eu quero. Percebe? Deus é um meio para que eu alcance tudo o que eu quero. Portanto, eu sou o centro. Em Cristo, segundo Paulo, é cruz. É menos ainda você. Sabe João Batista? João, todos estão seguindo ele. Estão te deixando. Ele fez. Importa que ele cresça. Que eu diminua. João não tinha um ego gigante, um eu gigante. João não ficou sentido em perder todas as pessoas que ouviam ele. Porque ele sabia o seu propósito. Era apontar para o Messias. Se o propósito dele se cumpriu, que todos realmente caminhem para o lugar onde eles devem ir, para a cruz. Paulo está dizendo assim: eu preciso deixar Deus desfazer o meu eu tirano. O meu eu que quer tantas coisas, sendo que uma só é importante: obedecer a Deus. A pergunta que a gente sempre se faz é: eu estou disposto a abrir mão da minha vida? Estou disposto a abrir mão de tudo que eu sonho e desejo para me colocar aos pés da cruz? Imagine que o apóstolo Paulo tinha uma vida extremamente alicerçada na cidade de Jerusalém. Ele tinha posses. Não é qualquer pessoa que recebe uma carta para perseguir os cristãos. Ele tinha que ter uma autoridade muito grande para receber tamanha autoridade para matar alguém, para perseguir alguém. Ele abre mão de tudo que ele era dentro da sociedade judaica para se fazer escravo. Talvez você pense assim: Pedro deixou só o barco, né? Pescador, né? Homem simples. Não, era a vida dele, era tudo que ele sabia. Ele abandona. Quando Paulo diz: já não sou eu quem vive, aqui é a rendição total. O meu ego morreu e eu estou absolutamente rendido a Deus. Essa negação é a negação do centro do individualismo contemporâneo. Quando as pessoas falam o que importa é o que você sente, o que importa é o que você pensa, o que importa é o que você é, importa é o que você faz, é justamente o inverso do que a cruz diz. A cruz diz assim: o que importa é que você faça a vontade de Deus, o que importa é que você negue a si mesmo e pegue a cruz e siga-me. A linguagem do evangelho é completamente outra. A linguagem do evangelho não gira em torno do eu, não é minha carreira, minha felicidade, minha verdade, o que eu penso. Não. E é justamente aí que se faz difícil ser cristão. Quando você coloca no altar tudo que você é. Para Paulo, Cristo é o centro. O eu dele já não reina mais. O eu dele já não se coloca mais acima da vontade do Pai. Ele tinha tanto entendimento que quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim: olha, ai de mim se não pregar o evangelho. E para isso eu esmurro a minha própria carne. Não como quem dá socos no ar, mas como quem se esmurra para fazer a vontade de Deus.
Ele está narrando uma luta interna para fazer aquilo que Deus quer. Eu acho isso tão real, tão verdadeiro, porque esse é o meu e o seu caminho. Essa é a nossa luta de matar quem somos. Timothy Keller, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, olha, o evangelho não é autoajuda. O evangelho é substituição. Cristo no meu lugar na cruz e agora em minha vida. Eu fui transformado. A pergunta que eu sempre me faço é, João, você tem vivido para Cristo ou para si mesmo? Quando me olho no espelho, eu digo, João, para quem você tem vivido? E por diversas vezes a resposta é sempre a mesma, eu tenho vivido para mim, para o que eu gosto, para me acomodar. João, suas escolhas e desejos têm como base o senhorio de Jesus ou somente a sua vontade? Nós gostamos de fazer a nossa vontade. Basta você olhar uma criança, né? Quando ela ainda não aprendeu a dominar as suas emoções, os seus sentimentos, quando a gente nega a vontade dela, ela esperneia, né? Adultos não esperneiam mais, pelo menos não fisicamente. Nós agonizamos na alma. Nós agonizamos no nosso ser, nós perdemos o sentido da vida, nós achamos a vida chata e cinza, porque as nossas vontades não estão sendo feitas. Dizer seja feita a sua vontade, Pai, só pode ocorrer quando não mais vivo eu. O evangelho é completamente diferente. É por isso que Paulo vai dizer, Cristo vive em mim. Paulo tem uma nova identidade. A identidade dele não é mais Paulo, benjamita, da tribo de Benjamim, quanto a lei fariseu. Não. Toda aquela descrição que ele faz aos filipenses, dizendo quem ele era, ele diz, tudo isso eu joguei fora. Para ser encontrado nele, para ser achado nele, para estar nele, que é Cristo. A construção de uma nova identidade, irmãos, dói. Dói. Eu vim do mundo e sei. Deus me chama aos 24 anos. Eu tinha toda uma mentalidade minha, de mundo, e do que eu podia fazer. E essa conversão, convergir é mudar de caminho, né? Entrar naqueles que eram chamados cristãos. Eles eram chamados os do caminho. Que caminho? O caminho de Cristo, o caminho da cruz, o caminho da salvação. Essa mudança dói. Eu fazia uma festa para 300 pessoas, às vezes tinha menos, mas era muita gente, enchia de gente. E aí um dia você diz assim, João, e aí, esse mês? Tá bom. Me converti. O quê? Converti. Eu sou cristão agora. Me converti a Jesus. Você é Bíblia? Falei, não sei o que é isso, mas se Bíblia for servir a Jesus, eu acho que é o que eu sou agora. E você tem aquela multidão de amigos sumir, igual a fumaça no vendaval. Cristo vive em mim precisava fazer sentido e precisava ser tão maravilhoso a ponto de eu entender que aquela vida para mim não servia mais. Isso ocorre com todos os discípulos. Todos. Sem exceção. Porque nós somos atravessados, todo o nosso ser, pela morte de Cristo. Paulo, quando ele diz Cristo vive em mim, ele não está dizendo que ele anulou ou perdeu a sua própria individualidade, quem ele era. Porque eu não deixei de ser João, nem Paulo deixou de ser Paulo, e Pedro não deixou de ser sanguíneo, e ninguém deixa de ser quem se é.
Esse ego, esse ser mais profundo, continua. Mas ele é completamente transformado. Paulo está dizendo que a sua identidade, a sua forma de ver o mundo mudou porque agora está unido a Cristo. Entende? A sua vida passa a ter outro sentido. E só passa a fazer sentido na pessoa de Jesus. Isso se coaduna, isso se harmoniza com o que Jesus diz em João 15:5, quando ele diz: sem mim, nada podeis fazer. E Paulo entendeu isso. É por isso que ele jogou toda a vida dele anterior fora, quando ele escreve aos Filipenses. Porque eu fui achado nele, e agora a minha vida tem sentido, e tudo faz sentido. Porque Cristo vive em mim. A vida cristã é Cristo em nós. Ser servo de Jesus não é apenas algo que nós acreditamos, mas é uma vida que passa a habitar no seu ser. Você passa a possuir o Espírito Santo dentro do seu corpo. Você passa a ser um templo vivo e ter uma vida de excelência com Deus. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz: olha, vocês são os quais Deus quis fazer conhecer quais são as suas riquezas da glória, desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A vida dos colossenses mudou completamente. Imagina quantos deuses tinha o mundo grego naquela época. E Paulo chegou no Areópago e tinha um deus para cada coisa. Até o deus que eles esqueceram tinha um altar ao deus desconhecido. De tanto altar que tinha, falou: a gente pode ter esquecido algum. Vamos botar um altar puro? Aí Paulo fala: eu quero falar daquele ali, ó, que vocês não conhecem. Tudo isso ser jogado por terra, tudo isso ser desfeito. Você tem ideia do que é isso? E do tamanho dessas conversões? De outra forma, nós somos transformados nas nossas palavras, atitudes, relacionamentos. Em tudo Cristo aparece. Em tudo a minha união com Cristo precisa ser vista, ou seja, a nossa identidade é moldada por essa verdade. Cristo vive em mim. Isso precisa ser real. Tão real que o apóstolo Paulo olha para si mesmo e diz: olha, a partir de hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aqui é a motivação do amor de Paulo. A motivação não é tudo que eu vou ganhar. Tudo que eu posso ter em Deus. Não. A motivação dele é simplesmente entender que ele vive pela fé no Filho de Deus que o amou e se entregou por ele em sua morte de cruz. A vida cristã, irmãos, segundo o ensino de Paulo, ela não pode ser motivada pelo medo e muito menos pela obrigação. A vida cristã se movimenta pelo amor a Deus. Justamente porque o amor se entregou primeiro. Deus nos amou antes. E se entrega justamente porque nos ama. O Evangelho não é faça para ser aceito. Faça tudo que Deus quer e você vai ser aceito. Não, esse é o pensamento judeu, farisaico. O Evangelho é: eu fui amado e aceito. Por isso eu vivo em resposta a esse amor. Deus me aceitou sendo o que eu era. Deus me amou quem eu era. Paulo, assassino de cristãos, perseguidor. Por isso que ele vai dizer que ele é o pior dos pecadores, porque ele matou o povo santo de Deus e perseguiu o povo santo de Deus. Aqui, Paulo está dizendo: o meu amor por Deus é imenso, porque Jesus morreu por mim. Isso deve nos constranger mais do que qualquer ameaça. Entende?
Viver para Deus deve ser em todo tempo. Entender que a cruz deve ser a minha maior motivação. Jesus morreu por mim. Jesus se entregou por mim. E agora importa que eu viva para Ele, viva para os outros. Importa que eu ame a Deus sobre todas as coisas e viva a vontade de Deus. Importa que eu ame o próximo como se fosse eu mesmo e faça com que o próximo seja tão feliz quanto eu posso ser. Eu mudo completamente a ideia de que todo mundo tem que me fazer feliz. E que todo mundo tem que pensar como eu penso. E que tudo tem que acontecer segundo a minha vontade. Isso não existe mais. E nós somos assim, naturalmente somos. Vez por outra, o Joãozinho está lá no porão e se levanta e diz: faça a sua vontade, meu filho. E cortar esse ego, esse eu que se levanta pela raiz é difícil. Tem um livrinho, um opúsculo fininho, de Timothy Keller chamado A Morte do Ego. Fininho, assim, um opúsculo. O livro é absurdo. Eu recomendo a leitura. Porque ele vai trabalhar exatamente isso aqui. É a parte que deve morrer em todo aquele que professa Cristo como seu Senhor. Portanto, nós precisamos viver motivados pelo amor de Cristo. Não por culpa nem por religiosidade. Entende? Eu preciso me livrar da culpa e de toda a minha religiosidade que eu sou vestido. Porque nós somos naturalmente religiosos. Porque toda a humanidade, a uma, busca Deus em todos os povos, em todas as tribos, em todos os lugares. O homem está clamando por Deus e cria religião. É esse senso do divino que Calvino fala, desse senso divinitatis, essa coisa que está dentro de nós, que nos chama para a eternidade, que nós nos sentimos vazios, pequenos e que nada faz sentido. E que a vida em si mesma não tem sentido porque a gente morre e porque muitas vezes nós somos frustrados em todas as nossas vontades. Como é que eu vivo com isso? Aí o homem cria filosofia, o homem cria tudo para tentar suprir um lugar impossível de ser suprido. Que Paulo olha e diz assim: ali na cruz, que é o meu lugar, é ali que tudo faz sentido. Eu vou pregar a loucura da cruz, eu vou pregar a loucura de Deus da cruz, porque os homens jamais vão entender se Cristo não for pregado. É esse amor a Jesus e Ele habitando em mim que deve moldar todas as minhas decisões. Percebe? Tá bom, pastor, eu entendi. Tá tudo certo. Eu preciso, então, aplicar. Eu preciso entender que a minha vida começa com a minha morte. A morte do meu eu. Esse verso 20 de Gálatas 2 é um manifesto contra o egoísmo religioso e cultural. Da nossa cultura. De tudo aquilo que é colocado para nós. Nessa era da autoconstrução, você tem que construir a sua melhor versão, né? Como se o homem pudesse construir a sua melhor versão sem Deus. Nessa era da espiritualidade sob demanda, eu tenho uma demanda e Deus vai cumprir para mim. O Evangelho, irmãos, nos chama a uma entrega total da nossa vida e de fé, de que a vontade de Deus é sempre melhor do que a minha. Um resumo, enquanto no mundo há uma afirmação do meu eu, do meu ego, Paulo está dizendo assim: o seu eu morreu, acabou. A partir de agora para frente, você vai viver como Jesus, vai fazer a vontade do Pai, não mais a sua. Essa autonomia radical que você tem de dizer assim: eu conquisto, eu faço, eu aconteço, acabou, agora você depende de Cristo para tudo. Qualquer coisa que você faça não é o seu braço, não é a sua força, não é a sua inteligência.
Deus que te dá, é Deus que faz segundo a vontade dele. Essa busca desesperada que você tem por identidade própria é a identidade de Cristo que faz parte de você agora. É Ele que é o seu mestre, é Ele que é o seu Senhor e você o imita. Você caminha nos passos dele. Isso que disseram que você tem que viver para você, para si mesmo, alcançar todos os seus sonhos, Paulo está dizendo, sinto muito. Agora você vive para aquele que te amou e que morreu por você na cruz. Pastor, eu entendi. Como é que eu faço para viver essa verdade? Primeira coisa, negue o seu eu diariamente. Uma das coisas mais difíceis de viver a vida cristã. Negar o seu eu diariamente. A cruz não é um momento, mas é um estilo de vida, é uma forma de viver segundo Cristo. Foi exatamente o que Jesus diz em Lucas 9, quando ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque é diário. A nossa luta é diária contra nós mesmos, contra a nossa carne. Segundo, recalibre a sua identidade. Recalibre a sua identidade. Nunca estamos prontos. Eu lembro de um senhorzinho na igreja, foi na Igreja Batista da Independência, a IBMI. Ele estava com a camisa escrito diácono. Atrás tinha escrito assim, em treinamento. Ele tinha mais de 50 anos de diaconia. Aí alguém pergunta e diz assim, por que treinamento? Eu falei, meu filho, nunca estamos prontos. Nunca! Nós vamos morrer aprendendo, porque para Cristo é perfeição. Então recalibre sempre a sua identidade. Você é em Cristo. Entende? Você é o que Deus quer que você seja, não o que o mundo espera, não o que o mundo deseja. Terceiro, seja um reflexo vivo de Cristo, onde quer que você ponha a planta dos seus pés. As pessoas precisam ver Cristo em vocês. Lembra de Pedro, no momento que Jesus estava sendo levado para a cruz? Você fala igual a ele. Pedro foi identificado pela sua forma de falar. Precisamos ser identificados como pessoas que vivem para Deus e que são semelhantes a Jesus, ao ponto das pessoas ou nos perseguirem porque somos como Ele, ou nos amarem profundamente porque nós temos Ele em nós. Seja também um reflexo vivo de Cristo. Quarta coisa, viva por fé e não por performance. Nós estamos tão acostumados, lembra que eu abri falando sobre performance? Os empregos estão procurando pessoas que são performáticas. O tempo inteiro. Na hora que você deixa de performar, você não presta mais, você é cortado. Em Cristo, nós não podemos ser performáticos, porque não há como você performar amor. Não há como performar fé. Não há como performar amor a Deus. Só há como sê-lo verdadeiramente a partir da cruz. A palavra identidade, que eu não falei ainda, vem do latim identitas, significa idem, que é igual, significa o mesmo. Paulo está dizendo assim, nós somos o mesmo que Cristo. Porque agora ele vive em mim. Qual é a sua identidade? Cristo, nós somos o mesmo que Ele. E é isso que as pessoas vão ver no mundo. Entende? Identidade carrega essa ideia de igualdade consigo mesmo, mas também carrega a ideia de igualdade com aquele que é seu mestre, o seu Senhor. A identidade é o conjunto de características, valores, memórias, crenças e relações que nós temos. Mas em Cristo. Não mais no mundo. Não mais segundo o mundo, mas segundo Cristo.
Sabe por quê? Porque a verdadeira identidade do homem só pode ser encontrada em Deus. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E nós perdemos essa imagem com a queda. E aí nós buscamos em todos os lugares esse eu que nós tanto desejamos, é buscado nas religiões, é buscado na sociologia, é buscado em todo canto. Mas só pode ser encontrado na pessoa de Deus. Entende? Ainda que haja uma relação sociológica no mundo, ainda que haja uma construção social, eu sou baiano, eu tenho uma forma de viver do baiano, eu falo como baiano. Mas isso não ultrapassa quando eu entendo que eu pertenço a Deus e que sou feito à imagem e semelhança do Senhor. E aí tanto faz ter nascido na Bahia ou em Israel, que os meus valores possam ser um só, os valores do meu Senhor. Eu sei que as minhas memórias, meus valores, as minhas experiências, os meus relacionamentos me calharam. Mas a partir do momento que eu conheço Cristo, eu sou sarado dessas coisas. Ainda que eu tenha sido abandonado por minha mãe, ainda que eu tenha um trauma, tudo isso é resolvido na pessoa de Jesus Cristo, porque eu me sinto amado por Ele tão profundamente que todas as minhas feridas cessam. A Bíblia diz que identidade não pode ser mais construída. Ela é recebida de Deus a partir de Jesus Cristo. Você entende por que nós não conseguimos construir um eu? Porque nós recebemos de Deus quem somos. A nossa identidade está fundamentada em Deus, nosso Criador e nosso Redentor. Sabe por quê? Porque toda identidade humana é relacional. E se o seu relacionamento com Deus estava rompido, eu vou buscar tudo que é corrompido. E quando esse relacionamento é sarado, Cristo habita em mim e eu passo a viver a vontade do Pai. E aí eu vivo em contentamento. Tendo tudo ou não tendo nada. Tendo todo o poder ou poder nenhum. Nele eu sou tudo. Sou tudo que eu preciso. Até porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, é raça eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é povo exclusivo de Deus. Bendito seja o Senhor. Amados de Deus, nós entendemos que é Deus que nos define. É isso que Paulo está dizendo. Quem me define é Cristo. A minha vida é baseada na graça do Senhor, é moldado pela palavra. Nele eu tenho segurança eterna. Nele eu sou um com todos os cristãos da terra em família. Eu aprendi a descansar no amor do Pai. É isso que Paulo está dizendo. Eu encerro dizendo que o Evangelho nos convida, irmãos, a uma entrega total e absoluta do nosso ser nas mãos de Deus. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A verdadeira liberdade não está em inventar quem somos. A verdadeira liberdade está em redescobrir quem somos aos olhos de Deus. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós somos um outro povo. Nós somos eclésia, igreja, chamados para fora do mundo. E não refletimos mais, Senhor, a vontade do mundo e nem mais a nossa própria vontade. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos redefina completamente, porque nós estamos em Ti, Tu em nós. Estamos no Senhor, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque entendemos que nós temos um ego, que é o nosso eu, que é o nosso ser, e que ele é moldado em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor derramou sobre nós a Tua graça nessa manhã. Guarda a Tua palavra em nossos corações, em nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, queridos.
receber a bênção do Senhor, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, em Brasília, e sobre o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe e lhe dê uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.